Voltando um pouquinho. Lancelin. Os pais dessa família, de que tanto querem saber o destino, se deixaram levar pelos enganos do mundo. Não tiveram preparo nem elevação espiritual para suportar as provas que vêm sempre para todas as criaturas. Deverão, mais tarde, e isso somente o tempo vai determinar, nascer juntos de forma a reajustarem suas vidas e compreender com bastante nitidez o respeito pelas leis naturais. Pelo que penso, ela deve reencarnar como mãe do ex-marido, ela já reformada e ele ainda rebelde, mas os filhos, reencarnados ou não, vão ajudá-los para que o amor apague todos os efeitos reconhecidos como malfeitos. Os 3 filhos hoje estão bem e trabalham no hospital em que ela vai se internar agora. Todos eles estudam e vivem sob a proteção de um dos grandes clínicos desta capital que os ama com toda a ternura de um pai verdadeiro. Eles estão recebendo o que plantaram no coração desse homem que hoje os ampara. As leis são justas, meu filho. Tanto o bem como o mal não erram os caminhos daqueles que os semearam. Silenciou por instantes e, dando um leve sorriso, continuou descontraído. Lancelin, quanto à senhora que você pressupõe curada, estás enganado. São efeitos passageiros da misericórdia divina, porque a verdadeira cura, já deve saber, vem de dentro. Ela é fruto de mudanças internas que se processam em ritmo lento, mas seguro. Ela vai ficar internada e desta vez passará para o nosso lado. Chegou o momento da sua mudança de corpo, para que se iniciem as mudanças morais. E provavelmente as rejeições dos corpos espirituais a uma nova vida são piores do que as dores do mundo material. Todas as mudanças requerem sacrifícios. Toda subida exige esforço. A doutrina dos espíritos está fazendo um grande trabalho junto aos desencarnados. Ela tem meios para preparar as criaturas para a desencarnação e elas, com facilidade, assimilarem os primeiros ensinamentos no mundo da verdade. É nesse sentido que estamos fazendo tudo ao nosso alcance para a disseminação do livro espírita, porque ele tem o poder de acordar os homens para a realidade e, depois de abrirem os olhos, andarem com seus próprios pés. A exemplo, podes observar essa senhora, que há alguns meses encontrou um livro sobre o banco em que descansava, e ele despertou o interesse da nossa irmã para a vida espiritual em que ela nunca pensara. E a prece é uma força divina ao alcance de todos. Ali mesmo, junto àquele bebedouro, Padre Galeno fez uma sentida oração de modo que dava para se notar o quanto de fluido chegava em torno de nós, enriquecendo as águas, o ar, envolvendo as próprias criaturas que por ali passavam. Saímos dali caminhando e conversando do mesmo modo como entramos, misturando-nos com os homens nas ruas da grande metrópole. Notávamos nas ruas da cidade que os desencarnados, em número bem maior que os encarnados, e muitos deles, além de acompanharem seus instrumentos, transmitiam seus pensamentos. Alguns falavam mesmo aos seus ouvidos como se estivessem vivendo no mesmo plano. Eu, vendo tudo aquilo, perguntei ao nosso guia espiritual, usando daquele momento para melhor me esclarecer. Senhor, poderia me ajudar no modo de compreender essa invasão de espíritos junto aos nossos irmãos encarnados, sendo a menor parte deles bem intencionada? Não seria mais útil levá-los para uma colônia, que são muitas, no sentido de educá-los, aliviando assim os homens deste peso? Os homens já passam por tantas provas além do corpo físico representar uma luta contra os impulsos violentos da carne. Miramês solícito respondeu com suavidade. Lancelin, homens e espíritos foram feitos para viverem juntos. Buscamos sempre a unidade.
Ninguém pode prender os pensamentos, eles são livres por natureza divina e por bênção da divina providência. Se tirarmos esses espíritos da face da terra, prendendo-os em lugares apropriados para aliviar os homens, eles e os homens continuarão juntos pelos sentimentos, fios esses que dão passagem aos fluidos inferiores, gerados em uns que aos outros alimentam e vice-versa. Rita, Diga. é interessante, né, essas coisas todas que a gente está lendo agora, né? Lá no início, né, quando você começou a leitura da parte que tinha parado na outra semana, né, ele termina o parágrafo dizendo, né, que tanto o bem quanto o mal acham o seu caminho. E é uma outra forma de dizer que você planta o que colhe. Eu me lembrei ontem, a gente estava lendo o Água de Struggle, e tem uma parte que ele estava falando justamente disso. Se você pegar sementes de laranja e plantar laranja, você vai ter laranja. Não adianta você usar toda a força mental para querer nascer eucalipto, porque não vai nascer eucalipto, vai nascer laranja. Você quer que nasça eucalipto, você vai ter que mudar a semente com a sua força, terá lá uma mudança química, magnética, ou seja lá o que for, para ter semente de eucalipto, plantá-las, e aí você vai ter eucalipto. Também a outra forma de dizer que a gente só colhe o que planta. Seja uma coisa boa ou seja uma coisa mais desagradável, a gente sempre colhe apenas o que planta. E um outro ponto que eu estava prestando atenção aqui, né, ele falando, o Lancelot e Mirabete, que você história dos espíritos, que ele está vendo tantos espíritos, alguns como se estivessem cochichando no ouvido do encarnado. Quantas e quantas vezes qualquer um de nós já se viu parado sozinho, mas como se estivesse não exatamente pensando, mas de fato conversando consigo mesmo. Aí vem aquela pergunta: será que a gente está conversando com os nossos pensamentos? Porque tem espíritos ao nosso redor o tempo inteiro. Aí ele botou quase que fez uma distinção entre bons e maus, mas tem muitos espíritos ao nosso redor, caminhando pela Terra, que não são nem bons nem maus, são pessoas como a gente encontra no caminho, que ainda não fizeram escolha nem para um lado nem para o outro, tem sua vida normal, e desencarnam, continuam. Não fazem nem maldade, mas também não fazem grande caridade para ninguém. E da mesma forma que pessoas se aproximam da gente para conversar na rua, às vezes, esses espíritos às vezes se aproximam também. Não é sempre uma coisa que precisa ficar claro, se cria aquela ideia da sintonia, da vibração, que só aproxima da gente quem está naquela sintonia, naquela vibração, seja uma coisa boa, ou seja um vício, um hábito não agradável que a gente tenha. Também não é assim, não é em lugar nenhum do universo as coisas são radicalmente opostas. Há toda uma gama de gradações entre o máximo e o mínimo. Nunca na nossa vida vai ser 800. Então, muitas vezes a gente está aqui, tem um espírito perto da gente, que não tem, às vezes, ligação nenhuma. Ele já está aí naquele momento, viu uma pessoa que ele veio conversar. E isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Não cresce a ideia de que só se aproxima de mim, espíritos bons, se eu estiver pensando coisa boa. Se eu pensar coisa ruim, só vai aparecer espíritos ruins. Não. Aparece espírito para falar com o tempo inteiro. Mas se ele encontrar com a gente na rua e sentir necessidade, às vezes, de conversar. E pode não ter ligação nenhuma com a gente, pode não estar mentalmente ligado a gente. E muitas dessas vezes que a gente fica conversando com os nossos pensamentos, a gente está conversando com algum espírito que está ali, como no caso do texto, cochichando no nosso ouvido, sem que a gente perceba. E a gente vai conversando como se fosse um maluquinho.
Você pergunta, você responde, você pergunta, você responde. E assim segue a vida. Obrigada, Silvio. É reflexão interessante. Eu realmente nunca tinha parado para pensar nisso, porque a gente fala muito nessa questão da vibração e da sintonia, né, que você cria, mas não havia parado para pensar nessa situação que pode ser apenas algum espírito que está por aí e se conectou com você. Muito bem, continuando. Além desse processo natural garantido pela lei da afinidade, uns são mestres dos outros no aprendizado pelos processos da dor. Tanto assim que podes notar quantos encarnados que não sofrem ou quase não sofrem influência malfazeja dos espíritos inferiores por se encontrarem em outra dimensão da vida. E é esse o nosso trabalho, ajudar aos irmãos de boa vontade que queiram se libertar e compreender a verdade e os nossos instrumentos. E os nossos instrumentos, Lancelin, são os livros. Quanto mais escrevermos, quanto mais disseminarmos no mundo os livros da moral evangélica, maiores esclarecimentos os nossos irmãos da Terra receberão e o processo de libertação crescerá, crescendo assim o reino de Deus na Terra. Afastar os espíritos malfeitores da Terra é agressão. Isso acontece quando alguns deles passam do limite. Eles estão acompanhando os homens por convite dos próprios homens, mas é bom que creias, de tudo isso que vês assombrado, surgirá a compreensão no futuro. O mal, meu filho, é cansativo e transitório. Somente o bem é eterno nas linhas do amor. Quando Miramês encerrou sua fala, já estávamos entrando em um templo católico, guiados por Padre Galeno. A igreja estava cheia de espíritos e umas 20 senhoras, usando somente os terços como força divina, buscavam descarregar suas consciências um tanto quanto pesadas. Tive curiosidade de contar uns 20 e tantos padres desencarnados com as mãos postas, balbuciando orações sem contudo participarem dos verdadeiros sentimentos de amor que são gerados nas preces verdadeiras. Fiquei inquieta e pensei, o que eles vieram fazer aqui? Eles não nos viam e Padre Galeno veio meu auxílio dizendo, meu filho, esses nossos companheiros ainda estão mortos. Vivem apegados à letra, sem perceberem o espírito que vivifica. Vê, eles são 25 irmãos que moram em 25 mansões em Belo Horizonte. São confessores dessas famílias. Todos os dias vêm em uma igreja da capital para orarem juntos do modo a que assistimos. Eles ainda não se interessaram pelo verdadeiro Cristo. Falaram tanto dos falsos profetas e falsos cristos, julgando os outros, que acabaram envolvidos na falsidade. Sei que você vai me perguntar por que não são retirados dessas casas. A resposta é a mesma que já ouviste do nosso Miramês. As famílias pediram e continuam a pedir suas presenças como guias da casa. E cego, que guia cego, você já sabe o que acontece. Fez um pequeno intervalo e sentenciou como de seu costume. A cada um o que é seu. No meu caso particular, quando vejo esses quadros, fico inquieto para resolver, esclarecer os espíritos, curar logo os enfermos e levar todos para escolas que são muitas no mundo espiritual. Porém, reconheço que tudo tem a sua hora. Deus é sábio e justo e nunca falta no momento exato. Descemos as escadarias do templo. O ar soprava, renovando pela rua fora. Centenas de carros deslizavam no asfalto. As buzinas impacientes pediam passagem. As pessoas que passavam no passeio próximo a nós andavam com as suas companhias espirituais sem perceberem quem as estava acompanhando.
Às vezes encontravam amigos, davam uma paradinha, abraçavam-se e conversavam um com os outros. Mas o mais interessante é que os desencarnados falavam mais por intermédio deles do que eles mesmos. Como a mediunidade é um fato, funciona em toda parte, queiramos ou não. Busquei com a pergunta na ponta da língua. Se a mediunidade é desta forma generalizada, nos parece que ela é como a água e o ar, como as vestes para todos os homens a possuírem. Por que é negada pelos próprios homens? Pela influência das suas religiões? Não é melhor acreditar, abrindo assim caminhos para essa faculdade no seu desenvolvimento? Miramês meditou por alguns segundos e disse com discernimento: Lancelã, os segredos da natureza têm seu tempo para serem generalizados. É preferível negar a fazer mau uso dessa faculdade. O mundo espiritual elevado não está preocupado, por enquanto, em fazer tornar uma crença popular a reencarnação e o mediunismo, mas sim a mudança do homem do velho para o novo homem. O objetivo maior de nosso Senhor Jesus Cristo é que nasça o amor no centro do coração, mesmo assim. Ele espera pela maturidade dos homens, porque mesmo o amor, se for por agressão, não cresce nem se divide nas virtudes que têm o poder de libertar as almas. A mediunidade é um instrumento divino nas mãos dos homens de boa vontade. No entanto, constitui-se numa arma perigosa na direção dos inconvenientes da verdade espiritual. As crianças precisam ser tratadas como crianças, e os adultos como adultos. Não obstante, o que a misericórdia pode fazer em favor dos ignorantes e sofredores, ela o faz. A doação de Deus é constante para que possamos despertar mais depressa. Mesmo com toda a vigilância do mundo da verdade, ainda acontecem coisas fora das leis do equilíbrio e da harmonia, expressando assim a bondade do Criador e o amor sem limites do nosso Senhor Jesus Cristo. Dali onde estávamos, entrelaçamo-nos as mãos e nos elevamos, de sorte a ver a grande Belo Horizonte de uma olhada só. Paramos no espaço que Deus deu a todos, sentiu o ar rarefeito e um brando sopro de que o vento não se esquecera. Miramês olhou para Padre Galeno e ele compreendeu o que deveria ser feito. E o reverendo passou a orar. Senhor, aqui estamos a te pedir de novo, pedir para os que sofrem, para os estrupiados, para os órfãos, para os sem-tetos, para os políticos, para os presos, para os enfermos de todas as condições, para todos os religiosos e as religiões, para os espíritos, Senhor, que ainda não despertaram para a luz da verdade. Pedimos para nós que aqui nos reunimos, que o trabalho não nos falte e que possamos compreender a verdadeira caridade e que o amor que tanto procuramos se encontre e more conosco para sempre. Pedimos bondade divina para todos os moradores desta metrópole, com as suas condições inúmeras de ajudar. Que esse povo generoso possa crescer cada vez mais para o Cristo. E como observamos, que a mediunidade tome a direção do Evangelho e seja orientada pelas palavras do Divino Mestre. Pedimos que abençoe a toda esta nação brasileira, na urdidura do teu magnânimo amor. Estamos aqui à disposição do teu mando, e que Jesus nos inspire no bem que devemos fazer, assim seja. Luzes de tonalidades diferentes riscavam o espaço, e todos falamos de uma só vez, graças a Deus. Tomamos então o rumo da colônia de onde viemos. E entramos no capítulo Os Segredos da Natureza. Há ainda muita coisa escondida para os homens que não podem ser reveladas a não ser na gradatividade do próprio tempo.
No entanto, todos conhecem pela intuição da existência dos arcanos da natureza divina e humana. Eis que chegamos no momento, com o advento da doutrina dos espíritos, de começar a desvendar o véu das leis que se encontram ocultas. O homem passa a conhecer a verdade que tem o poder de libertá-lo da escravidão da ignorância. A vida na carne é bastante sufocante, e quando a estagiamos, esquecemos-nos quase sempre das belezas imortais que a vida nos oferta por amor. Estamos em completo intercâmbio, encarnados e desencarnados, e com o Espiritismo esse intercâmbio torna-se consciente pelos processos da mediunidade com Jesus. Infelizmente, os homens perdem muito tempo com discussões e demandas inaproveitáveis. Quase todos andam como que de lentes procurando defeitos alheios, esquecendo que cada criatura deve aprimorar o seu próprio mundo interior, e todos juntos, neste ideal, colaborarão para transformar a Terra em verdadeiro paraíso de luz. Estávamos no salão de música, em pleno relax, ouvindo a ópera do famoso compositor português Marcos Portugal, que intitulava A Morte da Semíramis, em um arranjo diferente, próprio do mundo da verdade, do modo que a harmonia pudesse dominar os sons. Aquele ponto da colônia do Triunfo era muito frequentado por nós, pela paz que desfrutávamos no lazer espiritual, como preparo para as lutas do bem na alvorada do amor. Quando despertamos daquele enlevo musical, Miramês falou-nos com simplicidade. Meus companheiros, hoje temos algo diferente aqui na colônia. É o nosso irmão de esferas superiores que nos visita e falará esta noite no auditório Cristo Sempre. Quem desejar assistir, estaremos livres para receber mais uma oportunidade de aprender algo sobre os evangelhos da vida, além de homenagear a presença de um companheiro que já está livre dos liames da carne, mas que tem muito amor para os que ficaram no mundo. Acendeu-se em mim uma grande expectativa por conhecer aquela personalidade. Fiquei inquieto para que o tempo passasse depressa. Os outros companheiros cochichavam uns com os outros e a alegria iluminava seus semblantes. Somente Miramês e Padre Galeno, conquanto felizes, conservavam a tranquilidade de antes, pois haviam participado de coisas parecidas e a estrela daquela noite não despertava neles tamanha admiração, por já terem conhecido sóis inumeráveis. Depois de certo tempo, entrávamos no grande salão. Ali o ar que respirávamos nos dava a entender que era o próprio alimento. Um perfume sutil embriagava as nossas sensibilidades mais profundas, aguçando as nossas mentes, aumentando a área do raciocínio. Sentamo-nos todos na mesma fila. Eu, Caena, Celes, Fernando Abílio, Padre Galeno e Miramês.